Comissão do Direito à Família da OAB de Nova Iguaçu, de você aconselhar essas mulheres a correrem atrás do direito dos seus filhos. Porque a gente estava falando no outro painel sobre a questão emocional, né? Todos nós temos o fator que acho que une todo mundo é o fator emocional. Você pode ter o dinheiro que for, quando bater o emocional você vai estar na mesma condição que qualquer outra pessoa. Então, nessa questão emocional, muitas mulheres acabam, quando terminam um relacionamento, ou quando o genitor renuncia à paternidade, que vem a frustração, ela coloca uma raiva muito grande, que é natural, todo mundo tem esse movimento. E acaba querendo não recorrer a nada do genitor. E por uma questão emocional, só que ela está renunciando ao direito do filho. Ah, não quero ir na audiência porque eu não quero ver, eu vou correr atrás do meu filho, mas isso também é renunciar ao direito que é do seu filho. Né? Então, você deve lidar muito com essa questão emocional quando você vai lidar com esses casos. Queria que você desse um conselho mais voltado para isso a elas, por favor. Então, hoje a gente tem um protocolo do Conselho Nacional de Justiça, que é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e esse protocolo ele traz para os processos judiciais um atendimento diferenciado para a pessoa que é mais vulnerável no processo. Então, no caso do processo que envolve uma criança atípica, essa criança é a pessoa mais vulnerável desse processo e deve ser tratada como tal. Então, é importante que mesmo com todo esse rancor que a gente entende que é normal, ambos os genitores entendam que, com o fim do relacionamento conjugal, a gente tem a extinção do casal conjugal, marido e mulher acaba ali, acabou, ficou. E aí a gente começa uma nova jornada, que é de um casal parental, que é o ideal que aconteça. Pai e mãe daquele filho ou daqueles filhos. É importante que esses filhos tenham para sempre pai e mãe, porque os pais se divorciam, mas os filhos não. Então é importante que a mãe, ela faça valer esse direito dos seus filhos para que essa relação parental não seja prejudicada. E a gente vê muitos casos de pais que praticam abandono afetivo, que não exercem as suas funções, os seus deveres de pai, mas a gente também tem muitos casos de mulheres que por conta de mágoa, pelo fim do relacionamento, elas acabam afastando e não priorizando essa relação parental. E aí a gente vê que a criança fica, né, como se fosse uma corda, que cada um puxa de um lado. E isso só traz prejuízos para a criança. Então, o meu conselho sempre, eu falo para os meus clientes, falo para as pessoas com quem eu tenho oportunidade, chegou o momento da separação, do divórcio, é importante que ambos tenham um acompanhamento terapêutico, um apoio psicológico para discernir, né, para conseguir recalcular a rota, porque é uma espécie de luto, a separação, e é importante que você consiga elaborar aquilo que está acontecendo para você conseguir traçar um novo caminho dali para frente. Então, ali acabou, né, o casal conjugal, fica sobrando um espaço dentro da sua casa, fica aquela questão, aquela preocupação se o seu filho vai ter um pai presente ou não. Então é importante que busque primeiro o apoio psicológico para você estar preparado para um processo judicial. E eu falo isso porque o processo judicial, ele é cansativo. E quanto mais litígio, mais cansativo ele fica e mais sofrido também, tá? E ele não é sofrido só para pai e mãe. Pai e mãe são adultos, eles até entendem o que está acontecendo ali, mas os filhos não. E muitas vezes são colocados, em alguns casos até de forma desnecessária, num acompanhamento psicossocial dentro do Tribunal de Justiça, onde eles são entrevistados por assistente social, psicólogo, e tem que frequentar o fórum toda semana, e ele vira um compromisso, então é algo cansativo. Então, para que a gente tenha, né, processos mais eficazes, com resultados melhores, é importante que ambas as partes estejam fortalecidas psicologicamente. Eu falo que o direito e a psicologia trabalham de mãos dadas, e eu tenho até os meus parceiros psicólogos que eu costumo indicar, porque se não tiver, em muitos casos, o meu trabalho acaba não fluindo, a gente não consegue chegar a um fim no processo judicial. E aí o fórum vira ponto de encontro desse ex-casal, desse filho, enfim. Então é importante que busque sim fazer valer a pensão alimentícia, a guarda compartilhada, a convivência com ambos os genitores e suas famílias extensas, para que essa criança tenha sim ambos os genitores presentes sempre que é possível, né? E aí nos casos do abandono afetivo é uma situação diferenciada, mas é importante lá na frente correr atrás do prejuízo que foi causado por esse abandono. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas, por favor.